Oi, turma do livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, do Augusto Cury. O texto de hoje, usando erradamente os papéis da memória. Fizemos da memória das nossas crianças um banco de dados. A memória tem essa função? Não. Veremos que durante séculos a memória foi usada de maneira errada pela escola. Existe lembrança? Inúmeros professores e psicólogos do mundo todo creem sem sombra de dúvida que existe lembrança. Errado. Não existe lembrança pura do passado. O passado é sempre reconstruído. É bom ficarmos abalados por essa afirmação. O passado é sempre reconstruído com micro ou macro diferenças no presente. Veremos que há diversos conceitos equivocados na ciência sobre o fantástico mundo do funcionamento da mente e da memória humana. Tenho convicção, como psiquiatra e como autor de uma das poucas teorias da atualidade sobre o processo de construção do pensamento, de que estamos obstruindo a inteligência das crianças e o prazer de viver com o excesso de informações que estamos oferecendo a elas. Nossa memória virou um depósito de informações inúteis. A maioria das informações que aprendemos não será organizada na memória e utilizada nas atividades intelectuais. Imagine um pedreiro que a vida toda acumulou pedras para construir uma casa. Após construí-la, ele não sabe o que fazer com as pilhas de pedras que sobraram. Gastou a maior parte do seu tempo inutilmente. O conhecimento se multiplicou e o número de escolas se expandiu como em nenhuma outra época, mas não estamos produzindo pensadores. A maioria dos jovens, incluindo universitários, acumula pilhas de pedras, mas constrói pouquíssimas ideias brilhantes. Não é à toa que eles perderam o prazer de aprender. A escola deixou de ser uma aventura agradável. Paralelamente a isso, a mídia os seduziu com estímulos rápidos e prontos. Eles tornaram-se amantes do fast food emocional. A TV transporta os jovens sem que eles façam esforços para dentro de uma excitante partida esportiva, para o interior de uma aeronave, para o cerne de uma guerra, para dentro de um dramático conflito policial. Esse bombardeio de estímulos não é inofensivo. Atua um fenômeno inconsciente na minha área de pesquisa chamado de psicoadaptação, aumentando o limiar do prazer da vida real. Com o tempo, crianças e adolescentes perdem o prazer nos pequenos estímulos da rotina diária. Eles precisam fazer muitas coisas para ter um pouco de prazer, o que geralmente personalidades flutuantes, instáveis e insatisfeitas. Temos uma indústria de lazer complexa. Deveríamos ter a geração de jovens mais felizes que já pisaram nessa terra, mas produzimos uma geração de insatisfeitos. Então, como que isso ocorre? Nós damos tanto material para a criançada. Hoje não se vai numa biblioteca, por exemplo, para fazer a leitura de um livro, uma pesquisa, tirar cópias daquela pesquisa, ler novamente, resumir, buscar compreender as palavras, escrever com as próprias ideias, baseado no que leu. Nós não fazemos mais esse tipo de trabalho. As provas que a gente dá para a criançada, por exemplo, como é que elas são? Em X. Então, a criança lê, algumas leem, nem entendem, nem compreendem, mas sabe fazer X. Nós vemos que dentro de casa, ao invés de jogar bola, de colocar a criança para correr, gritar dentro de casa, que é o normal, né? Numa casa feliz, com criança ativa, você coloca a criança sentada na frente do videogame que ele fica quieto ali, abobado, só vendo, passando fase. O professor pergunta, como é que foi lá em casa? Como é que foi seu dia ontem quando você chegou da escola? A mesma coisa de sempre, eu comi, minha mãe me colocou no sofá, eu fui jogar, passei até a 20ª fase. Aí ele vai falar de todas as fases do videogame, que é algo que já vem pronto para ele. Ele não teve que construir nada. E pela falta dessa construção, ele também não adquiriu uma memória daquele período. Quando chegar lá na frente, ele vai falar assim, como é que foi sua infância? Ah, joguei videogame. Como é que foi a sua infância? Conta em detalhes para mim. Ah, não, eu era bom nesse jogo, eu era bom naquele. Meu filho, uma vez, as crianças tinham que cantar música, ele tinha em casa CDzinho de roda, de cantigas de roda, ele tinha folclore, ele tinha uma série de material, porque como professora eu nunca deixei faltar também dentro de casa esse tipo de material pedagógico. Mas ele não tinha gosto por essas coisas. Aí de tanto ficar ouvindo música de videogame, passando as fases, a professora um dia mandou cantar lá na frente para todos os alunos uma música que cada um conhecesse. Então um foi Ciranda Cirandinha, outro foi o gato, atirei o pau no gato, né? E assim foi, cada um foi lá e cantou uma musiquinha. Ele chegou lá na frente e cantou uma música de videogame. Ninguém entendeu o que ele estava fazendo lá na frente. Aquilo para ele foi um motivo de se fechar. Contraiu
ao invés de expandir o conhecimento dele. Porque retraiu, né, a melhor palavra dizer, porque as pessoas não entenderam a realidade dele. A realidade dele era jogar videogame. Então ele conhecia músicas de videogame. Ele não queria ouvir outros tipos de música. Ainda quando pequeno, menor ainda, antes da fase escolar, eu ainda colocava algumas músicas para ele, a gente cantava junto. Tinha a música do filme Hércules, o desenho do Hércules, que a gente cantava todas as músicas do desenho. Então não foi falta de incentivo. Mas chegou em dado momento que ele ficava muito tempo sozinho, e aí as escolhas eram dele. E as escolhas dele qual era? Videogame. A realidade dele era essa. E da molecada não era, então eles não entenderam, passaram a tirar barato dele ali. Graças a Deus a professora soube lidar com a situação, passou. Depois, na época de escola, eu sempre falava, quando ele foi crescendo, eu falava para ele assim, olha, selecione bem os seus amigos. Você pode fazer trabalho com todos. O professor mandou fazer trabalho, você vai fazer com todos. Os bagunceiros, os que não são bagunceiros. Só que para ser seu amigo, para andar com você, seleciona melhor. Ele tinha medo do julgamento que eu faria diante das escolhas dele. Então, ele se fechou também. Passou aqui em casa, eu acho que 2 coleguinhas dele. Não veio mais do que isso. Eu acho que ele tinha receio. Minha mãe eu acho que não vai gostar desse, porque usa brinco. Minha mãe não vai gostar desse, porque fala besteira, fala palavrão. Então, nessa seleção, ele não fazia a seleção por ele. Ele passou a fazer uma seleção por mim. O que eu ia pensar. Isso fez ele ser um cara mais isolado. Então, em alguns momentos, eu vi que eu pequei por ser um pouco mais rígida, dura, de colocar alguns receios, porque eu tinha medo dele se envolver com coisas erradas, não por ele em si, mas pelo que tinha em volta. E tá com a questão aqui, não é nada fácil criar um filho. Então, pelos receios de ser sozinha, de ser uma viúva com uma criança pequena, e não ter mais ninguém para ajudar na educação dele, então a responsabilidade era toda minha. Então, por ser responsável, eu acho que eu peguei pesado demais, porque eu queria tudo muito certo. E eu não consegui desenvolver no meu próprio filho esses sentimentos, essa memória afetiva. Creio eu que se perguntar para ele, o que você lembra da sua mãe de bom? Acho que ele não vai ter muita coisa para falar. Não criei isso, não consegui criar essa ponte. Mas se perguntar o que foi que sua mãe fez de ruim, ela só olhava o meu lado negativo, ela só me criticava, ela só falava que eu estava fazendo coisa errada. Porque a gente vai corrigindo, mãe é isso, né? Vai corrigindo as coisas erradas. O que dava certo, eu falava, tá certo, continua. Mas o que tá errado, senta aqui que você vai ouvir. E eu fui mal interpretada nesse ponto. Mas, como mãe, eu falhei, mas como professora, eu creio que eu acertei em muitos pontos. Porque vejam como é importante a gente criar alguns elos em relação a sentimento, a vivência, e não ficar só aquela história. Hoje nós vamos estudar sobre globalização. Copia, escreva, tem 10 questões, responda, vamos corrigir. Porque professor geralmente é assim. Eu ia além disso. Eu chegava na sala de aula, eu acabava passando para os meus alunos algumas situações íntimas, pessoal. Aí aconteceu um episódio uma vez, eu estava na Ponte Rasa, já fazia algum tempo que eu não ia lá, e eu passei na frente de uma lojinha que vendia camisetas assim estampadas, mas com frases evangélicas, e eu gosto. Entrei na lojinha e falei para a menina, uma japonesinha pequenininha, falei para ela assim, moça, tem camiseta do tamanho de gente grande assim? Porque geralmente essas lojas só tem camiseta pequena, curta. Ela olhou para minha cara e falou assim, tem sim, professora. Eu olhei para ela e falei, sou sua professora? Foi professora minha na 5ª série de geografia. A professora Patrícia, não é? Eu falei, isso mesmo. Só que eu não tô lembrando de você, você vai me perdoar. Ela falou, não, eu entendo, quantos alunos a senhora teve e tal. E eu era boazinha, eu acho que a senhora só lembra daqueles que eram terríveis, né? Eu falei, geralmente é isso mesmo que acontece. Ela falou, não, eu sentava na frente, eu era só puxa-saco. Eu falei, que legal, bacana. Enquanto eu estava experimentando camiseta, ela foi conversando comigo, ela falou assim, professora, tem uma aula da senhora que eu não consigo esquecer de jeito nenhum. Eu falei, nossa, que legal, né? Ensinei alguma coisa? O ego da gente infla.
Aí ela falou assim, olha, a senhora chegou tão brava aquele dia na sala de aula, mas tão brava, que a gente olhava pro rosto da senhora, estava até transformado. A senhora estava vermelha, nervosa. Todo mundo, quando percebeu que a senhora estava nervosa, ficou todo mundo pianinho, quietinho. Eu já sabia que a senhora não estava bem. Aí uma aluna perguntou, professora, a senhora não tá legal? E a senhora pegou e falou, não tô. Hoje eu briguei com o marido, que marido é uma porcaria. Pra que a gente arruma marido na vida, eu não sei. Aí eu pedi pra ele só tirar, esbugalhar o milho, né? Tirar os grãozinhos de milho, limpar o milho pra mim. Depois eu ia cozinhar e fazer um bolo. Aí chego em casa, na aula vaga que eu tive, eu cheguei em casa, poxa, além de eu ter que ele limpou o milho, mas ele sujou a cozinha inteira. Tava a pia toda suja, o chão todo sujo, eu tive que limpar a casa toda por causa de um milho. Ah, não, nunca mais eu peço, homem não presta pra nada e não sei o quê. E a senhora chegou falando essas coisas na sala de aula. E olha, professora, sabe que a senhora tem razão? Porque quando eu me casei, a primeira coisa que eu falei pro meu marido, minha professora tinha razão. Eu não devia ter casado. Homem é tudo igual, tudo porco. Gente, vocês têm ideia o que é isso? Uma aluna, em vez de lembrar de geografia, Brasil, Europa, Espanha, sei lá, qualquer coisa, ela vem lembrar de algo pessoal. Eu compartilhei um lado de emoção minha naquele momento, de raiva minha. E graças a Deus ela levou isso na esportiva. Ela não levou a sério, não casou. Mas ela levou na esportiva, tanto é que ela falou, minha professora que tinha razão, eu não devia ter casado não. E ela falou, toda vez que ele faz alguma presepada, eu falo, minha professora. Então ela lembra de mim numa situação pessoal. Eu me liguei na parte emocional daquela criança. Ela tem uma memória afetiva de mim. Não é das melhores, né? Mas ela tem. Aí saí daquela lojinha, dei um abraço nela, tal, beleza. Falei para ela, pode ficar tranquila, porque todos são desajeitados, mas a gente precisa deles como companheiro de jornada. Eu tentei amenizar um pouquinho aquela situação, né? Porque já que eu falei besteira, eu tinha que tentar corrigir, né? Que fosse anos depois. Bom, enfim. Fui para uma outra loja, onde era uma peixaria, e aí falei pro menino, olha, rapaz, eu não sei fazer comida, mas eu tô doida para comer peixe. Pega para mim um peixe que não tem muito espinho, porque eu morro de medo de engasgar. Já engasguei quando era criança e deu trabalho para poder desengasgar. Ele, pode deixar, professora, eu vou arrumar um peixe bom aqui para a senhora. Eu olhei pro tamanho daquele negão e falei, meu Deus do céu, professora? Ele falou, você foi meu professor na 8ª série. Falei, caraca, hoje é dia, né? Falei, eu acabei de falar com uma menina aqui do lado, na lojinha, ela falou que eu dei aula para ela na 5ª, e agora vem você e eu dei aula para você na 8ª? Poxa, não vou lembrar. Ele falou, mas eu não esqueço da senhora de jeito nenhum. Eu gosto de Legião Urbana até hoje. Porque todas as suas aulas a senhora trazia pra gente Cidade Negra, Legião Urbana, Skank, a senhora trazia algumas bandas. E eu não conhecia o Legião. Eu era roqueiro, mas não conhecia o Legião. E eu gostava de tocar violão. Eu era arteiro, eu bagunçava na aula. Aí a senhora pedia para eu poder pegar a letra do Legião e tocar durante as suas aulas. E isso fez eu gostar da banda, gostar das letras e aprender geografia. Porque através dessas aulas eu aprendi muita coisa com a senhora sobre geografia. Então, quer dizer, eu humanizei o conhecimento que aquele aluno tem, aquela memória que ele possuía, aquela criatividade que ele desenvolvia para a minha aula. E isso ele levou para o resto da vida. Aquele rapaz devia ter ali, naquele momento, acho que uns 25, 30 anos, para vocês verem como é que são as coisas. Então, é possível desenvolver a memória afetiva, uma memória que ele vai utilizar no seu dia a dia, seja para o bem ou para o mal, né? Sim, tanto o professor como o pai, ele vai desenvolver essa memória. Só que essa memória pode ser reconstruída ao longo do tempo. Por isso que o psiquiatra, o psicólogo, ele consegue tirar alguns traumas nossos, porque aquela memória emocional de algum sofrimento causado, um estupro, uma violência, um assalto, retenção de aluno, porque não conseguia desenvolver seu conhecimento na sala de aula e ficou frustrado, quis parar de estudar. O psiquiatra, o psicólogo, ele consegue reverter essa situação reconstruindo a memória da pessoa. Então, tem um momento que eu estava lendo Augusto Cury, na Ansiedade, Mal do Século, é uma outra obra que ele tem, e que fala da Síndrome do Pensamento Acelerado, SPA. Eu tinha isso daí. E eu consegui me reprogramar.
através daquele excesso de memória. Por exemplo, se eu visse, deixa eu ver aqui, algo assim, ó, se eu visse essa garrafa, a minha memória já me remetia ao quê? Aquelas garrafinhas de lancheira da época da da pré-escola, né? Então, um objeto podia me levar até um local. Esse objeto podia me levar até o local e me trazer imagens boas daquele local, daquele período que eu passei, e podia também me trazer algumas coisas ruins. Quando você estuda a síndrome do pensamento acelerado, você até retoma aquela memória. Mas quando você vê que aquilo vai te trazer uma memória ruim, você corta. Você pula aquilo e vamos pensar nisso aqui agora, entendeu? Você troca. Então você se reconstrói. Agora, quando você não aprende a reconstruir a sua memória, através de imagens, som, música, né? Qualquer coisa que você vai ver e que aquilo muda teu pensamento, você se torna uma pessoa traumatizada, que impede o teu progresso. Então, aquilo que as pessoas falam assim, a sua memória não dá para apagar, mentira. Dá para reprogramar. Mas para isso você tem que trocar em troca de coisas melhores. Aí você reprograma. Você pode ter uma memória afetiva, tanto de coisas boas ou ruins, e pode se reprogramar. Essa menina japonesa, ela sabia que eu tive uma crise no meu casamento. Ela entendeu que foi uma crise, que foi um momento de briga, de ira, de desentendimento, mas que todo casal passa. E ela levou isso de uma forma de brincadeira para o casamento dela. Mas já pensou se ela tivesse pego aquela imagem daquela professora, levado para a sua vida pessoal e não tivesse casado? Podia ter acontecido isso. Então ela reprogramou aquela imagem, levando para o lado do humor, da comédia. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente faz, porque dependendo das marcas que a gente deixa, elas se tornam frustrações, impedimentos, a pessoa se fecha. Foi o que ocorreu com a Patrícia mãe. A Patrícia professora conseguiu abrir algumas caixas para o futuro serem usadas a favor daqueles alunos. Mas algumas caixas que eu utilizei com os alunos, com o meu filho, já deu o contrário. Eu fechei ele ao invés de abrir. Ficou marcado negativamente dentro dele. E isso acontece com todos nós. Nós não somos o tempo todo bons para as pessoas e nem o tempo todo ruim. Nós deixamos marcas. E a gente tem que analisar quais são as marcas que a gente deixou. Se der tempo, a gente corrige. Se não der tempo, a gente ora e pede uma nova oportunidade. Eu, como espírita, falo na próxima reencarnação. Fazer o quê? Não tem muito o que fazer. Então, a gente precisa aprender a usar os papéis, os nossos dias, para construir boas memórias, que é possível. Como eu olho uma roupa do meu pai, que eu guardei um pijaminha dele, um terço dele, eu olho aquilo com uma memória afetiva das melhores, de amor, de carinho, de saudade boa, lembrando coisas boas que ele fazia para mim. Mas meu pai só fez coisa boa para mim? Não, teve coisa ruim também. Só que a memória que eu procuro guardar é a melhor. Vai muito da pessoa também. Ela superar alguns traumas, alguns desequilíbrios, sei lá, alguma coisa ruim do passado. Vai muito da pessoa também. Mas alguns precisam chegar ao ponto do tratamento. Com psicólogo, psiquiatra, neurologista, com fono, depende. Dependendo de como foi marcada essa pessoa, ela sozinha não consegue sair. Mas para ela sair, ela precisa querer sair. Tem isso. Não adianta, o psicólogo ele fala assim, não adianta, pode vir 2.000 pessoas se tratar. Se nenhuma delas quiser realmente se tratar, se ajudar, se melhorar, as 2.000 vão passar pelo psicólogo só gastando dinheiro. Porque o psicólogo sozinho não consegue fazer nada. O psiquiatra, o neuro, ninguém. Nenhum especialista tira da gente aquilo que nós somos capazes de tirar. Então, algumas marcas que a gente está usando erradamente, a gente precisa arrumar o passo. Porque é terrível, realmente, você saber que foi responsável de ter deixado uma marca ruim em alguém. Isso fica ferindo a gente. Então, o ideal é que a gente aprenda que mesmo que dá para reconstruir o nosso passado, nossa memória do passado, né? Que nem tem pessoas que falam assim, eu sofri um estupro, eu não quero um filho.
quero abortar essa criança ou dar essa criança para alguém porque eu não quero lembrar do bandido. Nada a ver. Aqui ele está mostrando pra gente o quê? Que depende de nós. Nós podemos superar esse trauma. Nós podemos ser mãe daquela criança e não lembrar daquele momento. Dá trabalho fazer um tratamento para isso? Lógico que dá. Mas se a pessoa quiser, ela não vai ferir Deus. Ela vai dar conta, porque se aquela vida veio até ela, é porque ela é capaz. Ah, mas ela é só uma menina de 12 anos, foi estuprada e está grávida. Mas a vida pertence a Deus. Se foi permitido que ela engravidasse, ela tem que passar por aquilo ali. E se ela assumir aquilo, tratando dela, tratando da criança, olha que sublime essa situação depois no final. Ela vencendo aquela memória negativa e transformando aquilo em amor, em doação para aquele ser que está chegando. Mesmo que para isso ela corra risco de saúde física. Então, Patrícia, é fácil falar, não é você que está vivendo uma situação dessa? Não, não é fácil falar, não é fácil fazer, mas eu estou falando que é sublime, e é. Então, nós podemos usar a memória negativa também a nosso favor, transformando ela em algo de melhor. Vamos tentar deixar marcas positivas, com certeza, a gente está aprendendo isso, para que essas pessoas não tenham uma memória negativa a nosso respeito, mas mesmo que criem isso em nós, cabe a nós reformar, reconstruir isso dentro de nós. O ser humano é capaz, tá certo?